Já passou pela sua cabeça alguma vez que ser uma pessoa comum é um tipo de fracasso? Que ter uma vida tranquila, não televisionada, é desperdiçar o seu potencial? É como se você sempre estivesse devendo uma grande conquista. Que sua vida precisa virar um enredo de filme, de livro ou uma bio bem bonita nas suas redes sociais. Talvez esse episódio seja pra você. Porque hoje eu quero falar sobre esse medo silencioso de ser uma pessoa normal. Sobre a gente estar se cobrando o tempo inteiro pra ser genial. E acabar esquecendo que existe sim valor em ser uma pessoa comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, mas de uma forma realista. O meu nome é Andréia Chociai, no meu Instagram e TikTok, @AndréaChociai, também temos conteúdo aqui para te ajudar nessa caminhada. E se você está me assistindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever neste canal. E hoje abordaremos um tema que necessita também de colocar um capacete. Se você está me escutando pela primeira vez, vai falar que capacete, essa mulher tá louca? Sim, porque neste ambiente aqui, nessa podosfera aqui, costumamos dar umas chineladas, arremessar umas tamancadas para dar aquela acordada para a vida que o autoconhecimento exige. E hoje eu preciso abordar esse tema e eu me preparei, e dessa vez eu tenho até rascunhos aqui, ó, escrevi, porque eu não quero deixar nada de fora, porque para mim é um tema de extrema relevância. E que pouco tem se falado sobre, ainda mais numa sociedade onde o espetáculo, onde o televisionamento das nossas vidas tornou-se quase que algo que tem que estar no teu currículo. Uma vida que vale a pena, uma vida relevante, fazer a diferença no mundo, ser alguém de renome e de destaque, onde quer que você esteja, rede social ou não, de que você é, nossa, o suprassumo rockstar. Posso falar aqui da minha época, dos millennials, que, gente, ser um rockstar, um as do rock, tipo assim, era tudo na vida. Então, vou usar isso aqui porque eu tenho licença poética para isso. E acho relevante porque geram-se alguns medos, algumas frustrações e alguns sentimentos muito ruins quando se pensa em ser uma pessoa comum, né? Todo mundo, ou quem me escuta, vai se lembrar, as pessoas talvez um pouco de mais idade vão se lembrar, da Jojout, ou Jaujaut, que era eu chamo ela de filósofa contemporânea, que trazia que trazia pensamentos muito bons através do YouTube, e que ela decidiu parar essa vida televisionada, estar criando conteúdo, uma vida mais midiática, em detrimento de uma vida mais simples. Então ela deixou redes sociais, deixou a internet e foi ser feliz no simples, na vida comum, como uma pessoa comum, tá? Sem estar aparecendo para todo mundo, sem ser um rockstar. E aí, por que também que eu trago isso? É porque estou no meio dos esportes desde 2016. E o esporte, ele tem essa coisa de... a gente precisa estar mostrando toda vez o mérito. No CrossFit era assim, a gente usava as redes sociais para mostrar os nossos PRs, as nossas marcas, os nossos WODs maravilhosos, o quanto a gente era fenomenal em determinados movimentos. E no triatlon também. E no triatlon ainda existe o fenômeno de... O triatlon, para ser chamado de triatlon, uma prova de triatlon, ela tem que ter essas três modalidades: natação, corrida e bike. E aí nós temos diferentes tamanhos. Então, temos os shorts, que são distâncias menores, temos a distância olímpica, que é a que vocês veem nas Olimpíadas, que são 1.500 nadando, 40 pedalando e 10 correndo. E depois temos outras distâncias de algumas marcas que criaram no triatlon as suas distâncias próprias. Então tem lá o GP Extreme, que faz o 111, que é o 1.000 nadando, 100 pedalando, 10 correndo. Temos o mais famoso, que vocês conhecem, o Ironman, que é uma distância muito maior, são quase mais de 10 horas de prova, são 3.800 nadando, 180 pedalando, uma maratona no final, 42 quilômetros, e ainda dentro da marca Ironman temos o meio Ironman, tá? Que é essa prova que Titia vai fazer aqui em setembro, que são 1.900 nadando, 90 pedalando, 21 km correndo. E por que eu vejo muito nisso esse medo do ser comum? Porque eu já recebi algumas perguntas assim, né? Eu entrei no triatlon, das primeiras perguntas: você vai fazer o Ironman? Vai fazer o Ironman? Vai fazer o Ironman? E eu, Andréia, não sinto vontade e nem a necessidade. Pode ser que isso mude lá na frente, mas hoje não vejo a necessidade.
Só que você percebe ali neste mundo ali algumas pessoas que querem fazer essa distância, que querem fazer essa prova da marca, uma prova bem cara, hoje está em torno de R$ 5.000 a inscrição, porque precisam daquele destaque na bio Ironman Finisher. Inclusive tem muitas pessoas que vão lá, fazem uma prova de Ironman, nunca mais praticam a modalidade. Objetivos, não é o meu objetivo, mas tem essas pessoas que têm esse objetivo porque se não tiverem essas grandes marcas, essas grandes conquistas, se as pessoas não enxergarem esse pódio na vida dela, nossa, ele ficou mais de 10 horas lá, é como se não fosse ninguém. Porque primeiro, nossa sociedade, criação e redes sociais e formas de consumo provocam hoje um medo silencioso que é o medo do ser comum, tá? Eu sei que algumas pessoas aqui já devem, inclusive, ter feito, sabe, se pegar pensando, nem feito a pergunta, mas se pegar pensando assim, e se eu não for nada demais? E aí algumas pessoas até começam a me procurar, André, eu preciso fazer ali uma consultoria com você porque eu não estou encontrando meu propósito. E aí eu começo a conversar com a pessoa e na verdade não é uma busca por propósito, porque ela já faz coisas relevantes e tem um propósito bem definido na vida, mas aquilo não é televisionado. As pessoas não enxergam, é feito nos bastidores. E aí você começa a se dar conta que o bastidor perdeu a sua importância. E vamos citar um exemplo aqui de um teatro, tá? A parte do palco, dos atores principais, que é onde estão os holofotes, é onde estão ocorrendo as falas, é onde a pessoa está assistindo, é muito importante. Mas vocês concordam comigo que o bastidor, que aquele palco não existiria sem a galera do bastidor. O cara que cuida do som, o cara que cuida da iluminação, a roteirista, a figurinista. Então vocês concordam que nada do palco existiria sem o bastidor, ou seja, ali o bastidor tem muita relevância. Só que num mundo onde a gente cresceu ouvindo o quanto a gente é especial, do quanto nós nascemos para grandes coisas, de que vamos mudar o mundo, que é muito inspirador, mas que no fundo pode nos colocar numa pressão silenciosa e uma ideia de que ser feliz numa vida simples parece quase que insuficiente. E em alguns casos podem nos dar uma sensação de fracasso. De que ser comum, não ter uma grande marca, te faz ser e até se sentir menos valioso. Porque no mundo onde eu assisto, né? Porque nas redes sociais eu assisto a vida das pessoas, eu vejo as pessoas conquistando, ganhando, sendo promovidas, viajando, comprando. E aí eu olho para minha vida comum, para minha vida simples, zero extraordinária e penso, fracassei. Aí eu te pergunto, será que você, hoje, nas coisas que você faz, tentando trazer para o pensamento, você está tentando se provar ou viver de fato? E aí você vê pessoas tentando buscar grandes marcas na vida para ser relevante em algo, porque acham que a vida comum não tem nada de relevante, se machucando, se frustrando, burnoutando, porque não buscam um propósito, não buscam fazer uma diferença, elas buscam um espetáculo, porque nasceram para as coisas grandiosas. Tem pessoas que estão muito ok com isso, que gostam da vida normal, que são felizes no simples, que gostam da vida comum, mas existe, na grande maioria das pessoas, se você vive neste mundo e não dentro de uma caverna, esse medo da pessoa ser comum. Ou então, o que eu costumo chamar de o mito da genialidade. É como se eu precisasse, e a internet ajudou muito nisso, criando uma ilusão de que as pessoas bem-sucedidas, elas estão brilhando o tempo inteiro. Abaixo dela ninguém brilha. Afinal, é difícil uma estrela se destacar perto de tantas estrelas. E aí você vê essas pessoas que elas estão sempre lançando, sempre crescendo, sempre ovacionadas.
como se a vida delas não tivessem dias banais. Então elas pintam, criam aquelas vidinhas que vão mostrando ali nos stories e nas suas postagens, como se eu não tenho dia silencioso, eu não tenho dia frustrante. E nesses dias onde geralmente é forjado o nosso caráter, onde é forjada a nossa resiliência. É sempre palco, 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 palco. E eu falo que é um mito da genialidade porque a genialidade, ela não nasce no espetáculo. Ela nasce na consistência, ela nasce no detalhe, ela nasce no invisível. Porque quando você vê aquele teatro, quando você vê aquela novela, quando você vê aquele palco, aquilo pode estar sendo muito bom, muito bem interpretado, mas a genialidade do texto que está sendo escrito começou num dia banal, num dia normal, numa pessoa num dia que cinza, olhando para a janela e tentando trazer dentro a genialidade daquilo ali, nasceu no silêncio, num dia muito comum. E aí esse mito da genialidade coloca a gente numa exaustão de estar tendo que sempre render, que a criatividade ela precisa ser constante, que todo trabalho ele precisa ser extraordinário. Colocando a gente nessa sensação de se eu não estiver produzindo, se eu não estiver num palco e minha vida não estiver tendo seus espectadores, eu não sou nada, eu sou fracassado. E a criatividade, por exemplo, ela é algo muito ingrato. Né? Eu trabalho com criatividade, não só no meu trabalho em marketing, mas aqui nas redes sociais, criando conteúdo. E eu digo que é duro, porque você não é genial toda hora, todo tempo, e nem criativo. Hoje eu tive que parar para gravar alguns vídeos pro Instagram, e teve uma hora que eu olhei assim no espelho e falei, puta que pariu, eu desaprendi a fazer isso aqui, hoje não tá saindo, o cabelo não tá legal, a inspiração não tá massa, não tá rolando, não tá fluindo. Mas isso é vida. Porra, a gente não é genial, a gente não é criativo o tempo inteiro. E aí essa necessidade de ser extraordinário, de estar num palco, vai colocando a gente num medo e se comparando e se sentindo insuficiente, sabe? Eu digo que um dos maiores ladrões de autoestima é a comparação. E nunca foi tão fácil a gente se comparar, né? Porque as pessoas estão televisionando suas vidas. A partir do momento que eu exponho a minha vida, seja ela num simples story, eu estou escolhendo mostrar algo sobre mim. E essa comparação me coloca numa corrida que, na real, a gente não sabe onde começou. E muito menos aonde ela vai terminar. Mas cria uma ilusão de que tá todo mundo fazendo algo muito melhor. De que as pessoas estão fazendo coisas mais relevantes e deixando seu legado e fazendo a diferença no mundo. E essa foi uma das coisas que esse tempo que eu reduzi muito de consumo de redes sociais, me mostrou que era uma corrida que eu mesma me coloquei. Um pórtico de largada que eu mesmo fiz e que fiquei correndo feito ratinho numa rodinha. E eu comecei a me dar conta que eu não estava atrás de algumas pessoas, eu só estava em outros caminhos. Com realidades, com opções, com escolhas diferentes. Comparando muito nosso bastidor com o palco iluminado. E essa é uma coisa que uma vez eu escutei de uma pessoa que trabalhava com marketing, e ela falou assim, vocês se assustariam como esses grandes palestrantes e essas pessoas estão palestrando para ninguém. Como é tudo comprado, como é tudo forjado. E fazendo você se sentir mal. Não porque o problema não assim, que o problema seja o sucesso do outro, mas eu acho que essa distorção de que eu preciso correr cada vez mais rápido porque alguém postou um troféu e que eu preciso conseguir um pódio porque uma pessoa conseguiu um pódio. E aí um dia eu tava aqui na minha bike e tal, fazendo meu treino, assistindo um podcast de um cara que fez um meio Ironman e tal, e ele falou que um dos pedidos do treinador dele
foi na semana antes ele não entrar em rede social. Porque na rede social ninguém erra, ninguém cai. Ninguém fala assim, gente, hoje eu acabei de falir minha empresa, tá aqui, ó. Eu tô com esses credores, tô devendo pra essa galera. E aí parece tão irreal a gente construir uma vida sem precisar brilhar o tempo inteiro. É surreal, sabe? Eu me lembro que às vezes eu falava, né? Eu falava assim que meu maior sonho é um dia não depender do Instagram. Porque, me desculpe, eu acho que hoje o Instagram, ele é... Eu achava o Twitter isso, mas pra mim hoje o Instagram, ele é uma grande vala a céu aberto, sabe? É um esgoto de pessoas, de comportamentos, de gente que se esconde atrás da internet pra ser cruel. Nossa, ontem mesmo eu postei uma foto indo correr e uma menina nunca conversou comigo, me mandou um direct assim: que é isso no seu... como é que é? Que é isso na sua perna? Aí eu juro que eu fiquei olhando assim, voltei na foto, falei, que é isso na minha perna? Aí eu falei, shorts? Tipo, que eu tava de shorts? Ela, não, isso aqui. Ela tirou um print e aí ela circulou essa parte aqui em cima do joelho, assim, sabe? E... que tava meio flácida, tava caída, assim. Aí eu respondi pra ela, flacidez? Não, eu ia dizer que parece músculo. Eu falei, não, se você achasse que fosse músculo, você vai, pô, que perna musculosa, olha o tamanho do músculo. Não, você perguntou pra mim o que era. Veja, uma pessoa que não tem intimidade, eu não conheço, nunca trocou uma mensagem comigo, perguntar o que é isso no seu corpo, como se fosse um defeito, como se fosse um... E se fosse? Se fosse, sei lá, um tumor, alguma coisa que eu tivesse. Mas era só flacidez. Apesar de eu treinar bastante, pasmem, gente, tenho gordura, tenho flacidez, tenho rugas. E aí, eu penso na internet hoje como esse grande esgoto a céu aberto. Provocando em nós essa sensação de que eu tenho que estar brilhando o tempo inteiro, que uma vida comum não vale nada, que silenciar, que não ser visível aos outros não tem valor nenhum. E eu sempre digo que é no silencioso que a gente cuida da nossa família, é no silêncio que a gente cumpre o que promete, é no silêncio que a gente é generoso, no sinaleiro, quando a gente ajuda alguém financeiramente, compra ali uma balinha, uma paçoquinha de quem está precisando. É no silêncio que a gente constrói a fundação da casa que ninguém vê, que depois só vê as paredes, o acabamento, as janelas, a piscina. Que é no off que eu fiz as coisas que mudaram profundamente a minha vida e a vida de algumas pessoas. Que as pessoas não fazem a menor ideia. Porque, de fato, a gente não precisa brilhar o tempo inteiro. E é engraçado porque eu vi esses dias um vlog de uma pessoa na bike, né? Sobra muito tempo, às vezes eu tô aqui fazendo a bike em casa. E eu tava assistindo o vlog, assim, comum, assim, a pessoa acordou, tomou banho, foi trabalhar e tal, voltou. E tinha um comentário de um cara, assim, falando assim, imagina o tamanho do ego de uma pessoa de achar que ela precisa gravar o dia dela. E me despertou alguns sentimentos, assim, porque eu gosto de assistir alguns vlogs, eu acho interessante. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, putz, tem um fundo de verdade. A gente achar que o meu dia tenha mais valor e precisa ser televisionado e mostrado para as pessoas. E eu tô te dizendo isso para realmente, às vezes, a gente entender a importância de ser insignificante mesmo. De ter uma vida comum. E de que tá tudo bem não estar num palco o tempo inteiro. É difícil lidar com isso. Ainda mais nós, criadores de conteúdo, porque é também uma das minhas profissões.
A gente parece que tem que estar ali o tempo inteiro mostrando a vida, porque a gente trabalha com publicidade. A publicidade é inserida no nosso dia a dia, no que a gente está consumindo. E às vezes você olhar e começar a se nivelar pelo... Ai, mas esse vídeo aqui não deu tanta visualização, então as pessoas não me amam, então eu não sou relevante, então eu não sou importante. E se esquece do poder daquela uma pessoa. Aquela uma pessoa que assistiu, que teve a sua vida transformada, porque a gente acha que tem que estar falando para milhões, a gente precisa ter 1000 espectadores. Então não caiam nessa armadilha. A sua vida comum, a vida que você vive no off, a vida que ninguém está assistindo, tem uma puta relevância. Essa vida faz uma diferença danada. Você não precisa estar sempre num cargo de destaque, numa posição de destaque, dando entrevistas. Você não precisa ter uma bio do Instagram sendo Iron Man, não sei quantas vezes troféu, não sei o que lá, para ser alguém amado e respeitado no seu dia a dia. Não precisa. Você só precisa ser você. Com muita clareza e com muita, muita verdade. Um beijo e até a próxima.